Bom dia! Vamos começar lembrando o que aconteceu na última aula de conjuntos, funções e relações. E a gente definiu, a gente já sabe o que significa determinar um conjunto, eu espero. E o que significa determinar um conjunto, o que eu preciso falar, deixar claríssimo, sim? Ele, sim. Então, se eu sei traduzir o que isso significa mesmo, faz sentido pensar que eu sei qual é esse conjunto A que a gente está falando, e se eu não sei traduzir isso, não. Cuidado, isso não significa necessariamente que eu sei como responder nisso. Okay? Pode ser que para acontecer no A envolve resolver uns problemas que ninguém sabe resolver e tudo mais. Mas pelo menos eu sei como traduzir o que isso significa. É outra coisa saber o que significa, x pertence ao A, e outra coisa falar que eu sei como responder nessa coisa. Ok? Então, eu dei um exemplo no Zuli, talvez faz sentido destacar esse exemplo aqui. E a pergunta era como que pode ser que não faz sentido considerar que eu tenho gratuito essa disjunção aqui. E se a gente esquecer completamente essa ideia de computacional e coisa construtiva, isso é trivialmente válido, mas também não carrega uma informação muito útil. O exemplo que eu dei, eu vou dar o mesmo, tem milhões de exemplos que a gente pode dar. Eu vou definir o Czão para ser todos os signos, vamos dizer, nos naturais, tais que x é maior ou igual de c e x é um contra-exemplo da Collatz. Quem lembra qual é a conjectura Collatz de teoria dos números? Bem, quem não lembra, basta só dizer que ela afirma algo, e ela afirma que todos os naturais têm uma certa propriedade, e ninguém sabe como demonstrar isso. Tem um bocado de conjecturas abertas de teoria dos números e de várias outras regiões assim, matemáticas, e essa é uma famosa que a gente encontra em FMC1, por isso estou pegando essa como exemplo. Mas você poderia aqui botar qualquer coisa que seria difícil. Então, se eu perguntar, sei lá, sobre o 3, não, peraí, aqui acho que eu escrevi de uma maneira o contrário do que queria. Todos os... eu acho que eu queria assim. Não, alguém pode me ajudar aqui porque eu buguei. Aqui acho que seria assim mesmo, né? Vamos lá, se eu quero perguntar se o 2 pertence ao C, preciso saber o que é. Preciso saber se o 2 menor grau de C. Aqui está bugado. Qual é o problema aqui? Vamos lá, isso não compila. Qual é o problema? É o Czinho aqui, chegou do nada, certo? Então, existe um C, aqui seria existe um C, tal que o C maior ou igual, não importa aqui, de x, tal que o x estamos contra exemplo da Collatz. Ok? Faz sentido agora? Então, se eu quero perguntar se o 2 pertence ao C, eu preciso... O que significa 2 pertence ao C? Significa que para algum número maior que 2, maior ou igual que 2, serve como contra-exemplo da Collatz. Então lá seria C, não? C é um contra-exemplo? Sim, obrigado. Ok? E agora a pergunta é, o 2 pertence ao C? A gente não sabe se tem contra-exemplos. A gente tem verificado essa conjectura para grandes números iniciais lá, e todos deram certo, mas isso não significa que não vamos encontrar um contra-exemplo em algum momento, ou nós vamos refutar isso. Por enquanto, essa coisa é conjectura, é aberta. E nesse sentido, seria muito assim, roubando se eu permitir essa coisa no mundo computacional. Imagine que você quer escrever um programa que a partir dessa informação, ele vai ler um número, sei lá, onde vai achar um número, um X lá, e a partir dessa informação, se isso pertence ou não pertence disso, vai precisar seguir um outro branch, certo? Se pertence, faça essa coisa, não pertence, faça essa coisa. Em cada código que você escreveu na vida, que envolveu um switch ou um if, uma coisa assim,
era claro para a máquina como achar esse valor. Agora aqui, se você quer essa gratuita, parece que você vai querer um programa que vai compilar e vai ser executado por tua máquina, que vai decidir, sem a gente sequer saber se tem contra-exemplos, nesse momento ela vai saber se o 2 pertence ao C ou não. Isso não faz sentido nenhum computacionalmente falando. E para quem está assim, valorizando computação, faz sentido tomar cuidado e falar que realmente não quero deixar essas coisas estranhas. Por outro lado, se você pensar num outro conjunto, e o exemplo que dei no Zulu foi dos pares, vamos chamar isso de P, de pares, ok? Qual seria a definição do conjunto de pares aqui? O P seria o 2... já que eu falei em naturais, vamos pegar os pares naturais, ok? Os 2N. Então, eu sei quais os membros de P, o 0, 2, 4, blá, blá. E agora a pergunta é, ok, gostaria também de ter gratuita, como tem essa disjunção aqui, que a gente viu que não faz sentido ter, mas cuidado, porque pessoas que não entendem essa ideia de lógica construtiva e matemática construtiva pensam que a gente não vai ter acesso nisso também, porque parece ser uma lei de terceiro excluído. Não é o caso, e é uma boa enfatizar isso aqui, é tão gritante que caiu o negócio. Aqui eu tenho isso, só que eu não ganho isso gratuito. Não falo, para qualquer conjunto, para qualquer proposição, ou ela vale ou não vale. Isso seria um absurdo, pensar que seria válido de uma maneira computacional. Porque para ganhar isso, eu preciso demonstrar isso. Então, eu preciso demonstrar que para cada x natural, ou ele é par ou ele não é par. E a gente faz isso na função 1, a gente demonstrou isso graças ao Euclides. A gente tem praticamente como a gente vai decidir isso. Pega esse número, divide por 2, é tudo. Você pode imaginar que isso você consegue escrever um programinha. Vai pegar o número, vai dividir com 2, vai olhar o resto. Se o resto é 0, pertence. Se o resto é 1, não pertence. Aí agora temos um processo, uma computação, um algoritmo que vai decidir essa coisa. E isso me permite, em qualquer momento, realmente considerar, para qualquer x, que eu tenho essa disjunção aqui. Mas para esse conjunto doido que você quer saber como abordar a questão de se pertence ou não, eu não tenho o direito de falar, vamos supor que eu tenho uma biblioteca mágica que ela vai saber responder. Ok? Faz sentido essa briga aqui? Alguma briga sobre a briga? Não? Ok. Então, comecei a falar isso para enfatizar que é outra coisa saber traduzir o que isso significa. A gente sabe traduzir isso. O que significa x pertence ao C? Significa que existe um C maior ou igual de C, tal que blá blá. Eu sei traduzir isso, mas não significa que eu sei demonstrar ou refutar isso. Okay? É para falar que eu sei um conjunto, eu preciso saber apenas traduzir isso, não necessariamente decidir isso. Okay? Então, não temos um processo de decidir essa pergunta, sobre essa pergunta temos. É por isso eu tenho acesso nessa disjunção, não é gratuito, é um grande teorema de Euclides que me permite essa disjunção aqui, e aqui ninguém chegou ainda para conseguir demonstrar isso. Se alguém resolver essa coisa, eu já vou ter uma resposta aqui, certo? Um processo para decidir. Ok. É importante assim, apreciar essa parte de o que realmente significa disjunção, num sentido informativo. Você não vai querer saber, sei lá, se eu perguntar amanhã vai chover ou amanhã não vai chover. Ok? Se você pensar de uma maneira clássica, essa informação é inútil. Se você pensar numa maneira construtiva, você precisa falar qual das duas coisas vai acontecer, certo? Ok, então voltando agora sobre o que a gente fez na última aula, definimos várias operações. Começamos com umas binárias. A gente tinha sobre todas essas binárias aqui, no outro módulo de álgebra, a ideia era, e a gente falou sobre o Paulson também, a ideia era decidir, faço assim uma propaganda do outro seriado que a gente está assistindo aqui, sobre todas essas coisas aqui, para ver se com alguma delas, e falando com qual identidade e qual inverso, essa coisa viraria um grupo. Ok? Estou destacando essa coisa porque para responder a essa coisa precisamos realmente saber bem as definições dessas. E assim, só para lembrar, para definir cada uma delas, eu não vou repetir as definições, mas se eu quero definir essa coisa aqui, que ela vai, vamos dizer assim, de set, cross set para set, basta eu determinar para um arbitrário A e um arbitrário B qual é esse cara aqui.
Porque se eu falar qual é esse conjunto para arbitrário A e para arbitrário B, significa que eu determinei o comportamento dessa coisinha aqui, da união. Ok? E a gente definiu isso, por exemplo, assim, x pertence a isso. Então, para falar qual é exatamente esse conjunto, eu preciso falar o que significa isso. E a gente definiu essa coisa aqui para significar essa coisa aqui. Espero que é meio óbvio que é e válido, e esperado, e desejável e tudo mais, que para responder nessa pergunta de qual é o conjunto A união B, eu já sei qual é o conjunto A e qual é o conjunto B. Isso significa que essa coisa, essa definição é normal, que depende do que significa A e do que significa B. Então, essas duas coisas, a ideia é que eu já sei como traduzir. Se você quer ser um dos dois, o A, por exemplo, não faz sentido falar qual vai ser o A união B. Se você quer saber o A. Eu vou fazer uma pergunta que tem componentes que você quer entender o que eles significam. E a gente definiu as outras também. A gente definiu o power set, que foi uma que vai de set para set. E a ideia é que ele retorna o conjunto de todos os subconjuntos da sua entrada. A gente fez uns exercíciozinhos lá, botei alguns de vocês trabalharam algumas dessas no Zulip. Eu vou querer ver uma que foi atingida pelo Caio, cadê Caio, algum canto certo? Vou querer ver, você vai lembrar para mim qual foi? Não ainda. Umas coisas importantes que a gente fez é definir, calma aí, a união e a interseção grande, ok? E eu vou falar, a ideia é que essas coisas vão acabar retornando conjuntos. Agora, o que eles vão receber, por enquanto, a versão que a gente viu, pegou um conjunto e um conjunto, só que a gente viu que, na verdade, se eu olhar bem nos tipos que estão escondidos aqui, tecnicamente a primeira pegou um conjunto de conjuntos de tipo alfa, e ela retornou um conjunto de bichinhos de tipo alfa, e a mesma coisa a segunda interseção. Okay? Mas eu quero um pouco relaxar essa coisa e ver que o que a gente tem faz sentido em geral, se eu tenho aqui qualquer coleção de coisas. Então, essa coleção ainda é uma coisa meio informal do que poderia significar, mas se eu falar, eu quero falar o que significaria união dos membros da coleção C. Agora eu estou deixando essa coleção, por enquanto podemos significar que significa conjunto. Estou enfatizando isso porque aqui vai acabar sendo, pelo contexto, vai acabar sendo os membros da C caligráfica, que tipo de coisas vão ser? Conjuntos, certo? Se eu quero unir certas coisas, essas coisas precisam ser um conjunto. Não faz sentido falar qual seria, se eu considerar essa coleção aqui, desses três números, qual seria a união desses caras aqui? Como que eu posso unir esses números? Isso aqui faz sentido. Então, pelo menos, esses carinhas aqui devem todos ser conjuntos para começar essa coisa a ter sentido. Então, para falar isso, para definir isso, eu preciso falar o que significa que x pertence à união dos meus blá blá. E o que significa isso? Palavras de rua? Eu vou escrever assim, sem brigas. Algum deles. Tá? Faz sentido? A união de uns conjuntos. Eu eliminei o C a partir de C caligráfico assim, para ficar mais informal. E o que significaria que o x pertence à interseção de uns conjuntos? X pertence a todos eles. Aqui eu vou consultar, é deles ou eles? Eles, ok, certo, sim. A primeira não seria pelo menos um deles? O que significa pertence a algum deles? Não, o algum não é excludente nesse caso, não? Como? O algum não seria excludente, tipo, ele tem que só pertencer a um? Não, não, porque se eu falar eu me matriculei a alguma disciplina
Isso não deixa a possibilidade de eu ser matriculado mais que uma? Quando a gente fala alguma aqui, é sinônimo exatamente de existe alguma tal que o X pertence a ela. Isso aqui fica um pouco mais natural de falar. O que você está falando seria, pertence a exatamente um deles. E isso é muito mais forte e não é o que a gente vai falar aqui. Tá, ok. Então, certo? O padrão, quando a gente fala alguma, não exclui. Mas não é esse padrão, esse é compatível com o português também. É matemática tanto. Então acho que eu estou errado quando eu falo da alguma. Sério? Você pensa que algum significa exatamente um? Alguém concorda com isso? Porque nessa briga eu sou gringo aqui, eu não sei. Não. Mas parece que o gringo é tu, no caso. Ok. Não, quando você fala... já jogou basquete? Eu joguei alguma vez. Isso não significa uma. Se eu falar eu joguei uma vez, talvez é assim. Mas falar alguma... Eu assisti a alguns filmes. Algum filme... enfim, deixa eu falar. Pertence a algum deles significa existe. Se eu quero traduzir isso... Agora, eu não consigo traduzir isso por quê? Porque eu apaguei aqui o C caligráfico, certo? Mas se a gente lembrar do C caligráfico, seria existe um C que é membro do C caligráfico, tal que o X pertence nesse C, ok? E aqui a única coisa que vai mudar é que vai virar para todo. Para todo C, o C caligráfico, X pertence a C. Ok? Bom, e eu gosto de falar isso assim, de uma maneira um pouco mais geral, porque isso vai nos permitir inferir imediatamente definições, onde aqui vão ser outras coisas que possuem membros, mesmo sem ser conjuntos, num certo sentido, e isso vai nos fornecer, mesmo assim, um conjunto aqui. Certo? Então, se eu não tenho um conjunto de coisas, mas eu tenho, sei lá, 3 coisas destacadas, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro conjunto, se eu falar a união deles, deveria ser meio óbvio que é. Algo pertence à união deles, se pertence a algum desses 3. Mesmo que não botei eles um conjuntinho e tudo mais. E nesta aula aqui a gente vai ver outros tipos que merecem esse nome de coleções, vamos dizer assim, que não são necessariamente os conjuntos. Sim, Davi? A gente vai acabar sobrecarregando o uso desse símbolo para essas operações? É bastante útil. A ideia é que, pelo contexto que você está vendo lá, você pode inferir exatamente se você está falando união de... Aí aparecer um conjunto, você, ok, entende que aqui vai ser conjunto, certo? Se é outro tipo, você vai entender que é outra coisa. Não vai ter nunca confusão para uma ambiguidade, você não saber qual das duas vai seguir. Certo. Então, no caso, por exemplo, se a gente estiver trabalhando já com essa sobrecarga, se eu colocar ali um conjunto de famílias, de conjuntos, de um conjunto, de um certo número X, sei lá, quantos níveis... Um segundo, todo que você chegou aqui está ainda não tem sobrecarregamento lá nenhum. Isso continua sendo de conjunto para conjunto. É só você escolher o certo alfa. Certo? Aí é a mesma operação no caso. Seria a união de conjuntos. Certo? A gente vai ver outros tipos que não são conjuntos, onde a união vai fazer sentido também. E nesse caso faria sentido chamar isso de sobrecarregamento de notação e de nomenclatura também, porque a gente vai chamar isso união também. Faz sentido? É melhor ver isso daqui a pouco, a gente vai ter mais coisas, porque por enquanto a única coleção que temos é conjuntos. Então não faz sentido falar de sobrecarregamento ainda, ok? Outra dúvida? Certo, ok. A gente viu alguma outra operação? Sim, a gente viu o complemento. Eu acho que a gente não viu alguma outra operação aqui. Vamos começar sim, para demonstrar assim, essas são das poucos exercícios que eu vou fazer. Temos monitoria para esse mesmo que está sendo ignorado por enquanto, e faz sentido procurar lá resoluções, exemplos de exercícios, e faz sentido compartilhar no Zulip todas as tentativas que você está fazendo. Sem isso, não considerem que vocês estão acompanhando a mesma disciplina. Então agora eu vou fazer um exemplinho rápido, mas não temos tempo para cobrir o conteúdo que temos e ficar eu malhando para vocês também, certo? Então o exercício que eu quero ver é aquele que o Caio tinha resolvido, e eu vou trocar já o enunciado. Teve uma discussão lá sobre a diferença entre falar que um certo conjunto X não é vazio e a diferença entre falar que o X é habitado. E por motivos assim de
como falar, preconceito negativo. Existe, vamos dizer assim, um preconceito negativo tradicionalmente em matemática sobre essa ideia de valorizar a computação. Não quero entrar muito nesse assunto. É meio estranho se a gente perceber por que existe esse preconceito, e se a gente ver onde começou essa história toda, talvez, vou abrir uma parentezinha aqui. Começou a partir do matemático Brouwer, e ele estava contemporâneo, ele estava na mesma época do matemático Hilbert. E vocês conhecem o Hilbert, imaginou? Ele era o grandíssimo fodão assim, matemático da época. E cuidado com isso, porque ele tinha atingido um nível tão de... Eu sou o cara, certo? Que praticamente, se ele falasse uma coisa, automaticamente ele tem razão. E se alguém quer resolver algo, vamos perguntar a Hilbert. Não funciona assim exatamente a matemática. E poucos tivessem assim, a coragem, vamos dizer assim, para ir contra do que o Hilbert está dizendo. E ele conseguiu chegar lá, não foi votado, assim, funciona de uma maneira assim, certa. Ele é um matemático extremamente grande. Não é para desvalorizar de jeito nenhum todo o trabalho que ele tem feito. É enorme matemático Hilbert, vocês com certeza conhecem pelo menos esse nome. Talvez de Brouwer, infelizmente não. Mas, então, esse carinha aqui começou a pensar nessa ideia de, peraí, como assim eu tenho gratuito esse P ou não P para qualquer P? E se esse P é muito doido, não faz muito sentido considerar que eu tenho sempre isso. Aí Hilbert ficou puto e tudo mais. Aí chegou então nessa briga e começou a ter um certo preconceito a partir disso. E aqui eu estou percebendo que existe em geral esse preconceito no mundo todo. Não é tão fácil sempre começar assim com essa distinção. Vocês vão perceber que eu estou atualizando pouco a pouco o meu livro também. Em certos enunciados vai ter uns dados, como esse que a gente vai ver agora, que vão falar, olha, suponha que o X não é vazio. E se você pensar de maneira computacional, se você pensa como Hilbert, não vazio e habitado é a mesma coisa, você não entende nenhuma diferença disso. Mas a gente está pensando de uma maneira um pouco mais cuidadosa, e isso significa que se eu te dar como informação que o X não é vazio, praticamente eu te dei a informação de que X não é vazio, não é o caso, então, que o X é vazio. Isso significa que você tem nas suas mãos o que é. Vamos lembrar o que significa essa negação, tecnicamente? Uma aplicação. Então, isso aqui significa o que é? Qual a implicação é? Implica o quê? Boom, certo? Então, o que você tem nas suas mãos é uma máquina que, se por acaso ela receber como fato que o X é vazio, ela vai explodir o mundo, certo? Então, para utilizar isso, você precisa ter como fato que o X é vazio. Por outro lado, se você trabalha com esse dado, você tem qual informação? O que significa habitado? O que significa X habitado? Como? Existe um xzinho no X. Cuidado, eu vou escrever isso. Existe um xzinho tal que X pertence ao X. Não quero ninguém escrever essa coisa aqui. Isso aqui nem compila. Certo? Isso a gente ia ler, existe xzinho no X tal que. Vou falar lá. Ok? Não a mesma coisa, por isso estou escrevendo existe um X tal que o X pertence no X1. Ok? E se você tem esse dado, como você pode aproveitar esse dado? Ok, você concordou que existe, então me dê um. Eu vou chamar ele de fulano. Pronto. Eu tenho nas minhas mãos um habitante lá. Eu consigo fazer algo com isso. Aqui eu não consigo fazer nada, por enquanto. Certo? Estou esperando alguém, se eu conseguir que o X é vazio, eu vou conseguir explodir o mundo e ganhar qualquer jogo, mas vai ser talvez difícil aqui conseguir esse momento vazio. Algum de vocês me perguntou uma coisa, não lembro agora quem foi, na aula passada, eu dei um exemplo onde a diferença entre esses dois é se você sabe que um cara foi assassinado, é óbvio, sei lá, tem esfaqueado nas costas, que é difícil se esfaquear assim, então você sabe que tem um assassino lá, e uma informação, essa aqui, é alguém chegar e falar, ok, eu tenho um que em teoria pode ter vários assassinos, o cara foi demais. Aí, você, tendo essa informação, você tem o direito de falar, ok, me dê um dos assassinos. Você tem um assassino nas suas mãos. Aqui, apenas você tem uma informação que esse cara foi assassinado. Não sei quem
Não sei, sem nomear nenhum deles. Isso é mais uma maneira de pegar essa diferença de uma maneira assim mais humana, entre muitas aspas, como um exemplo que eu escolhi dar. Ok, então, fechando essa parêntese aqui, em vários exercícios, e eu vou ficar atualizando isso, umas coisas dessas vocês vão precisar traduzir para x habitado. Estou avisando isso desde já. Em certos casos que eu quero realmente falar não vazio, eu vou mexer lá, vocês abrigam para resolver algo, eu vou falar, não, peraí, aqui realmente eu queria dar uma informação menos fraca. Você deveria ser capaz de resolver isso com informação menos fraca, apenas de não vazio, sem você ter o direito de saber algum dos habitantes dele. Ok, qual foi então essa coisa que a gente queria ver? Foi que se uma certa coisa é habitada, qual é o meu contexto aqui? Eu tenho A e B, que são coleções de conjuntos, e eu sei algo sobre a interseção delas ser habitada. Então, eu tenho a interseção desses dois caras ser habitada. Eu quero demonstrar que se isso é habitado, então o que é? Como é? Grande. Se você fala grandona, você passa uma informação que é outra, certo? A grande interseção de A, sim? Na união grande vem de B, ok? Cuidado com essa coisa aí, meio bobeira que eu dizia, grandona para grande. Essas palavras, aqui a gente ia perguntar, ok, qual é a grandona, certo? Já dá uma informação que você está pensando em uma outra operação. Então, como vamos começar? Isso é a ideia, ok, aqui tem um contexto que nem escrevi, sejam A e B, coleções de conjuntos, blá, 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 tem todos esses dados. Então, qual seria o primeiro? Vamos demonstrar isso bem rapidinho aqui para ver como funciona uma demonstraçãozinha delas. Qual a primeira linha? Na verdade, aqui era um C somente assim, não era? Não, tinha uma outra briga aqui. Tinha uma exercício que a gente começou a falar sobre... Tá, vamos ver isso. Esquece, vamos ver só essa coisa aqui. Suponha... Não importa. Vamos lá. Suponha... Alguém? A interseçãozinha, certo? É a pequena interseção. B, habitada. Ok. E agora meu alvo é apenas a parte direita da implicação. Meu alvo é essa coisa aqui. E nos meus dados, o que eu ganhei? Ok. Agora tenho um dado, eu tenho um alvo, e para conseguir progredir na minha demonstração, eu preciso saber o que essas coisas significam. Eu preciso saber o que o meu alvo significa para saber o que tipo de ataque posso fazer lá, para começar a machucar esse alvo até morrer. E eu preciso saber o que meu dado significa para saber que tipo de armas eu tenho para fazer tais ataques, certo? A ideia é que provavelmente eu vou precisar usar isso. E se eu não traduzir isso, não tenho chance nenhuma de progredir. Então vamos traduzir essa coisa aqui. O que significa isso? Como chamar? Um C, vou chamar Czão. Porque Czão eu não quero pegar nem A nem B, porque se eu dar A, parece que eu estou favorecendo um dos dois, então se eu chamar ele de Czão, ninguém vai reclamar. Então existe um C que deveria ser... Existe um C, vou escrever assim, existe um C... Ok, isso que significa que esse cara é habitado? E o que significa essa informação aqui toda? Para todo... sim, vou botar azinho. Azinho é onde? Como é? Um A maiúsculo, normal, sem ser caligrado. Estou ligando com o nome. Sim, mas por quê? Conjunto. Por quê? Que tipo... vamos lá, um segundo. Eu vou brigar com tua briga. É verdade. Eu vou botar o A normal aqui, certo? Para tudo. Aqui não, na verdade, ainda não apareceu o A maiúsculo normal, certo? Vai ser para todo... para todo Azinho aqui.
Não dúvida, botem X que dá certo aqui. O que eu vou falar aqui? Não tem X, eu escolhi A pertence à união de B caligráfico, ok? Isso aqui significa isso, aqui significa isso. Cuidado, eu fiz toda essa coisa apenas para lembrar o que as coisas que tenho na mesa significam. Não tenho direito, toda essa coisa que você vê, então um rascunho. Nada mudou aqui na minha demonstração com essas coisas, absolutamente nada. É só para mim ajudar a lembrar o que as coisas significam, para saber como é que eu posso progredir aqui na demonstração. Então, qual seria o próximo passo para fazer? Eu tenho duas escolhas aqui. Ou posso ver se eu consigo atacar meu alvo, ok? Ou eu posso falar se eu consigo já usar meu dado. Aqui tanto faz, nesse caso. Eu vou escolher atacar meu dado. É uma maneira boa se você consegue simplificar teu alvo, desculpa, sem sequer olhar para os dados, faz sentido. Fica lá batendo, ele vai ficar mais fraco e depois você vai ver. Quando você não tem como bater mais, você vai ver o que mais tem para utilizar. Então, como eu ia começar aqui? Ok. E agora, depois disso, qual é o meu alvo? Ok, então meu alvo agora, o meu alvo está fugindo de mim. Isso é um sinal bom, parece que estou conseguindo coisas boas. Esse é meu alvo, ok? E, novamente, agora eu preciso ver o que ganhei. Ganhei uma A, que eu deixo aqui como desafio meio engraçado vocês achar qual seria o tipo do A e também aqui inferir quais seriam os tipos de A caligráfico e de B caligráfico. E o que eu sei mais incomodado aqui? Ok. Agora, novamente, eu quero traduzir essas coisas, porque primeiras eu ainda talvez não estou muito confortável para visualizar isso automaticamente. Então, eu quero traduzir isso, que deveria ser preto, na verdade, eu vou trazer ele mais para cá. Eu quero traduzir o que isso significa, e eu quero traduzir o que isso significa também. Ok? O que significa meu alvo? Alguém? Alguém pertence na união dos besões, ok? Então, isso significa, com palavras de rua, o A pertence a algum dos Bs, ok? Assim, bem informalmente. E se eu quero escrever isso como formulazinha, seria? Não Bzinho. B normal, certo? Onde existe algum da coleção tal que meu Azinho pertence a ele. Okay? E percebam que isso é exatamente a mesma coisa de falar existe um B tal que meu Azinho pertence no B e o B pertence ao Bzão. Essas duas coisas são equivalentes. Okay? Qual vou usar? Qualquer um eu prefiro, é a mesma coisa. E aqui o que significa que o A pertence na interseção dos razões? Primeiramente, assim como palavras de rua, seria que A pertence a todos os As, ok? Isso é completamente formal, não tenho A, não tenho B, mas a ideia é que eu entendo o que eu quis dizer aqui. Para garantir que não vou roubar, isso o que significa? Ok. E se eu quero ver isso de outra maneira, seria para toda razão? O A pertence no A. Não? Seria aqui? Cuidado. A pertence no A caligráfico. Se o A pertence no A caligráfico. Opa, aí. A pertence no A caligráfico implica Xzinho pertence no A. Xzinho, Azinho pertence no A. É muito A aqui, mas pelo menos temos nomes, né? Azinho, A e A caligráfico. Ok. Novamente, eu tenho dois dados agora, ganhei mais um dado. Eu posso usar esse dado talvez, e quero ver se eu consigo machucar meu alvo. Eu consigo machucar meu alvo? Não é óbvio nesse momento quem vai ser o testemunho aí. No momento, eu estou procurando um besão que tem uma propriedade e eu não sei onde que eu vou achar esse besão ainda, ok? Vamos lá, como poderia então aproveitar meus dados? Qual dos dois dados parece mais facilmente aproveitável?
Esse cara registra uma cara, já me dá o direito de ganhar mais um dado, certo? Esse não, porque para utilizar esse dado eu preciso dar algo para ele, certo? Então, eu tenho um dado que já vai me dar algo sem eu fazer nada, eu vou solicitar, me dê um cara aqui dentro, e tem um dado onde, para utilizá-lo, eu preciso dar algo para ele. Então, com certeza, essa é mais gratuita. Isso eu preciso pensar. O que eu vou dar para ele me dar uma nova coisa. Então, vamos lá no primeiro. Como vou utilizar isso? Vamos dormir primeiro? Vamos lá. Sério? O quê? C. Aqui é conjunto, certo? Tá o quê? Sim. E toda essa coisa... eu espero que concordamos que seja permitido juntar isso em português assim. Seja C nesse conjuntinho aqui. Não seria errado que comecei a escrever, tecnicamente seria o que acontece por trás, mas é muito mais legível falar isso. Seja C, um cara aqui dentro. O que me permitiu sejar esse cara aqui dentro, eu tenho essa informação. Eu sei que existe um cara nessa interseção. Me dê um deles, vou chamar de C. Eu não tenho obrigação de usar o C aqui, eu não tenho obrigação de usar o A aqui, mas se eu escolhi essas letras no meu rascunho, faz sentido consultar para não bagunçar. Ok? Faz sentido? Se nos meus dados aparecer depois suma, existe um Czão, então que outra coisa, e eu quero utilizar esse dado, aí eu vou precisar tomar cuidado, não poder falar aqui seja C de novo. Por quê? Porque nos meus dados já vou ter um C declarado, eu não posso roubar assim. O cara me deu um objeto que faz algo, me deu um objeto que faz algo diferente, ele não me deu informação que um objeto faz as duas coisas, certo? Então preciso chamar de um nome um objeto garantido e outro nome um objeto garantido. Davi, tem algum erro aqui? Não. Então, paciência. Vamos lá. Dados. Aqui, o que eu ganhei mais? Bora. C. E esse C, eu sei que pertence aqui dentro. Interseção B. Ok? E agora... esse já foi utilizado. Tá, isso não faz muito sentido. Se eu utilizar uma coisa, posso utilizar de novo. Mas se eu ficar bugado numa demonstração, a dica também é, a resposta está nos dados. Faz sentido olhar primeiramente nos dados que você não utilizou ainda. Então temos essa coisa que ainda não utilizamos e temos isso que ainda sequer traduzimos no rascunho. Vamos traduzir o que significa, rapidinho. O que significa? O C maiúsculo pertence no A caligráfico e o C pertence no B caligráfico. E como esse dado corresponde numa conjunção, aqui eu vou escrever já para ganhar as duas partes logo. C pertence nessa e C pertence nessa. Agora que meu dado é uma conjunção, tecnicamente, o que eu preciso fazer? Perguntas, vamos guardar até o fim dessa demonstração. Se tem algum erro, eu quero saber. Tem algum erro? Eu acho que não faz muito sentido logo, porque não é o que a gente acabou de... Não, eu sei que você pertence na interseção, então... Essa não é a definição? Um segundo, peraí, tu tem razão. Vocês pertencem aqui, perfeito, muito obrigado. Ou seja, sim, eu sei porque escrevi logo. É sobre o que eu ia falar agora. Vamos começar assim, bem, obrigado pela observação aqui. Ou seja, isso. Por que ou seja, porque isso que isso significa, ok? Olha, o logo é a ideia que eu quero usar algo para inferir algo. Aí aqui eu vou escrever o que é logo. O que eu posso inferir se eu tenho esse dado aqui? Como posso utilizar uma conjunção? Posso extrair qualquer uma das duas coisas que eu quero, ou as duas que eu quero. A partir dessa, então, eu posso inferir o C pertence ao A, e a partir da mesma, que eu não vou perder se eu utilizar, certo? Ela continua na minha disposição, eu posso inferir essa aqui. Normalmente, a gente não vai preocupar com esses detalhes tão low level aqui. Se eu tenho uma conjunção, então aqui poderia falar aqui, logo C pertence ao A caligráfico e C pertence ao B. Agora, e esse logo é logo mesmo, certo? Eu estou inferindo essa coisa a partir da conjunção, extraindo a parte esquerda dela, e estou inferindo, tem duas coisas aqui, essa a partir da mesma, extraindo a parte direita. Esse nível de detalhes a gente não vai ver, não vou cobrar tanto detalhe aqui. Eu quero que vocês entendam que essa coisa acontece, mas ninguém merece ler isso sendo humano, vamos dizer assim. Vamos dizer humano. Aí aqui,
ia escrever logo essa coisa e essa, ok? Agora, esse logo, precisamos entender que é aquela inferência que eu escrevi lá. E agora, isso é um costume meu. Quando eu escrevo matemática em português, eu não gosto do fato que em português a conjunção é apenas uma letrinha. Quando você quer juntar duas coisas, proporções de matemática, se eu quero falar, sei lá, F, I, G são alguma coisa, é meio difícil assim, perceber que isso é português e isso é modo matemático. Aí eu costumo usar essa coisa aqui para significar o E, realmente, de português. Okay? Que é super legível, é válido, todo mundo conhece esse símbolo como E, não precisa saber nada de matemática. Estou enfatizando isso para deixar claro que isso não necessariamente significa essa coisa, no mesmo sentido que nas proposições se prefere usar o ou assim, só que quando vou escrever matemática, texto ou aqui, não tem essa confusão, tem pelo menos duas letras aqui, parece mais português do que o E lá, que pode dar uma confusão. Apenas uma parêntese sobre por que eu prefiro usar assim. Então, voltamos assim, e voltamos na coisa que Isaac falou que percebeu um problema, e o problema que ele percebeu está certíssimo, só que com essa discussão, eu acho que entendemos o que significa isso que eu escrevi agora. Ok. Vamos lá, então, tenho aqui isso, eu tenho isso no final das contas, e em um belo momento eu preciso ver o que vai acontecer nos meus dados. No meu álbum, desculpa, eu estou procurando todo esse tempo achar um carinha que satisfaz essa coisa aqui, certo? Tá certo? Eu estou precisando achar alguém que caixa aqui. Faz sentido? Ok. Antes disso, você quer saber alguém, cara, que pertence no Besão? Agora tem um cara que pertence no Besão. Quem eu tenho? Sim, um segundo. Esse dado eu utilizei? Não, certo? Ok, então vou deixar isso lá, mas aqui quero apagar isso para não me confundir. Essa coisa eu já usei. Eu não vou apagar o dado, mas pelo menos a definição lá. Ok, então já de bobeira, sem pensar nada do que acontece, agora estou trabalhando de uma maneira completamente mecânica. É uma maneira ruim para trabalhar apenas assim. Ok, quero enfatizar que quando a gente demonstra, tentamos pensar coisas, se você ficar no nível mecânico, você está fazendo o que eu estou fazendo agora aqui. Você quer tentar visualizar essas coisas, significam nada. Isso é uma ideia ruim. Você pode apenas ficar visualizando coisas, mas também, se você ficar só nesse lado, você pode acabar se enganando alguma vez, se roubar sem querer. E a ideia é que a gente vai trabalhar elaborando as duas coisas. Precisamos a parte mecânica para garantir que tudo que estamos escrevendo faz sentido, está certo, compila, demonstra as coisas que queremos demonstrar. Mas para se inspirar sobre ideias, o que eu vou precisar fazer e tudo mais, precisamos um pouco se afastar e pensar o que está acontecendo. Por enquanto, tenho conseguido aqui andar sem sequer pensar nada. E isso eu quero divulgar essa coisa também. Se você aprender bem como funcionam essas ideias de demonstrações, você vai conseguir talvez fechar e ganhar todos os pontos de provas para quem se importa com isso, sem talvez sequer perceber o que você demonstrou. E certos exercícios aqui em FMC, talvez os mais interessantes, têm duas partes. A primeira é demonstre isso. E não quero saber, não vou te prejudicar te restringir sobre qual maneira que você quero que você demonstre isso. Acho que qualquer maneira válida demonstre isso, primeira parte. E é fácil, normalmente. Aqui a gente está progredindo sem sequer pensar nada. E a segunda parte é entenda o que você demonstrou. Okay? Essa parte, muitas vezes, é um desafio maior. Talvez você fechou a demonstração, você é convencido que todo passo funciona, no final das contas você não sequer entendeu o que aconteceu. E especialmente nessas coisas que são muito... Essa não é tão profunda, não. Mas a gente vai ver alguns exercíciozinhos onde a parte de demonstrar vai ser a fácil e a parte de... inclusive agora, talvez na próxima aula, vou botar um como já para vocês um desses dias, que vai ter essas duas partes. E o desafio realmente seria entender o que você demonstrou. Espera aí, porque tem algo errado aqui ou não? Então, peraí, está na fila. Davi está antes e tem, acho que, mais uma pessoa que não lembro quem está. Vamos fechar essa coisa depois de discutir. O que eu estou falando aqui é que agora eu tenho um cara que pelo menos satisfaz uma das duas partes, certo? Ele é encaixável aqui. Quem é? O C. Okay? Então, essa parte aqui, se eu tentar, vamos lá, que tal será que o C serve? Então, essa parte aqui
já é garantida. Por quê? É isso aqui. Normalmente, quando eu vou querer demonstrar uma existencial, eu vou precisar procurar, talvez construir uma coisa que não está bem pronta nos meus dados, mas nesse momento eu só tenho uma coisa nos dados, vamos falar que talvez vai dar sorte. Não vai dar sorte muitas vezes, mas vamos lá. O que falta agora para demonstrar isso? Pois é, aqui é uma conjunção, espero que todo mundo entenda isso, a gente discutiu já isso umas 3 vezes. Aqui é a raça dessa proposição é uma conjunção. Tem 2 coisas que precisam, essa, que a gente já tem, e essa. Então, se eu conseguir essa coisa aqui, eu estou de boas. Certo? Então, eu posso escrever aqui, basta demonstrar. E agora, normalmente, eu já comecei a trocar de lápis para caneta, porque nesse momento, todas as coisas que eu fiz até agora são garantidas legais para a minha demonstração. Talvez extrair os 2 não seria necessário, mas tá. Não é tão ruim se eu extrair uma informação que eu acabar não usando. Mas a partir desse ponto, pode ser que eu vou precisar fazer Ctrl Z depois. Por quê? Porque agora estou escolhendo quem vai ser meu testemunha para matar o existencial. Eu estou fazendo uma escolha bem assim, arriscada aqui. Basta demonstrar que A pertence a C e C pertence a B. E faz sentido o que eu estou falando aqui? Eu já escolhi um testemunho e talvez não vai servir. Então, vou tentar demonstrar essa coisa. Se eu conseguir fechar a demonstração, estou feliz. Se não, eu vou apagar tudo isso e vou falar, ok, peraí, vou precisar pensar outro cara para demonstrar essa coisa. Agora, essa toda coisa, eu poderia reescrever, falar, olha, como, para enfatizar que eu já tenho essa parte, como C pertence ao B, basta demonstrar a outra parte. Qual seria? Azinho pertence no C. Eu não vou escrever as 2 coisas, é super esquisito. Não sei qual das 2 vocês vão preferir. Se eu escolher a primeira, eu vou precisar falar, ok, essa eu já tenho, vou demonstrar a outra. Mas seria aceitável aqui, espero que a gente entenda que se eu escrever essa coisa, entendemos que eu escolhi como testemunha o C, e agora meu alvo é quem? O A pertence a C. Esse é o meu novo alvo. Como sempre quero traduzir meus alvos. O que significa isso? Como posso traduzir isso? Ok, tem já 2 pessoas reclamando aqui por justa causa. Eu não sei traduzir isso. Traduzir isso significaria o quê? Que eu sei qual conjunto eu sei, certo? Mas se eu estou trabalhando aqui de uma maneira abstrata sobre o A caligráfico ou B caligráfico, a única coisa que eu sei sobre o C é que pertence a algum campo. Eu não sei qual é esse conjunto. Eu não sei traduzir isso. Então, eu não tenho uma chance de reduzir isso numa outra fórmula que vai ser um para todo, um existe, ou uma conjunção, sei lá o que é. Essa coisa vai ficar assim. Eu vou precisar realmente conseguir isso nos meus dados. Entendemos essa parte aqui? Certo. Não tenho alguma informação sobre você para quebrar e analisar o que essa proposição significa. Eu vou tratar essa proposição como atômica. É essa coisa que eu preciso dos meus dados. Ok. E agora chega a dica da manhã novamente. Precisamos saber onde, o que não usei aqui mesmo. Essa coisa que ficou vermelha, certo? E se eu ver o para todo, como eu utilizo o para todo? Vamos lembrar? Para todo parece uma fábrica de dados, certo? Só que para utilizar essa fábrica de dados, preciso dar para ela o que ela está esperando, para ela dar de volta para mim novos dados. Ela gera dados, mas eu preciso dar coisas para ela. E para dar esse tipo de coisas para mim, cuidado, esse A que pareceu talvez um pouco doido, é um A normal maiúsculo. Okay? Para ganhar esse tipo de coisas que ela vai fornecer, uma para cada ação, eu preciso dar ações que satisfazem isso. Se eu dar ações que satisfazem isso, ela vai me dar isso. Se você pensar assim, vai ser um pouco mais cansativo trabalhar com os detalhes, você vai precisar de ações, ela vai te fornecer implicações. E agora, para utilizar a implicação, você vai precisar dar isso para ela. É um pouco mais direto, é a mesma coisa, mas é um pouco mais direto pensar que eu vou procurar membros do A caligráfico. Então, para cada membro do A caligráfico que eu tenho, se eu jogar esse membro para essa máquina toda, ela vai devolver para mim o quê? Que o Azinho, qual Azinho? O meu Azinho, pertence nesse conjunto que eu dei para ela. Posso chutar lá vários conjuntos, ela vai ficar dando essa coisa. Ok, vamos lá. Então, eu preciso achar um certo conjunto, membro da A caligráfico, para dar para ela fornecer para mim essa informação.
Eu vou olhar, será que eu tenho algum conjunto que aparece no arco gráfico? Novamente tenho um, faz sentido ver se vai rolar alguma coisa assim. Eu vou falar aqui agora como o C pertence no arco gráfico. Logo, o que eu vou inferir agora? O C pertence aqui, então, a um dos conjuntos que a máquina aceita, e ela vai dar qual dono para mim? C. E o que eu ganhei aqui? E qual era meu alvo? Acabou. Cuidado, tem umas justificativas aqui que eu não escrevi ainda. Vamos falar quais são, assim, talvez oralmente. A demonstração acabou aqui, ok? Vou apagar o rascunho todo. Espero que vocês entendam essa parte, talvez não enfatizei, não, mas a demonstração é apenas essa parte aqui. Essa coisa não faz parte da demonstração. Isso é a execução do teu programa. E passo por passo o que acontece. Então, quando você quer entregar um programa, você entrega o código do teu programa, ok? Não a ideia é você chegar lá e fazer uma apresentação de como isso vai ser rodado também, ok? Sim, um segundo. Espera aí, é dúvida, né? Ou erro? Erro? Sim, fale. Erro? Erro ou não? Não, então peraí. Vamos terminar essa coisa e vamos discutir brigas depois. Eu quero só apagar... agora entendi. Você... ok, mas já que na hora erro, não foi de propósito. Não. Ok, quero ver só rapidinho quais são as justificativas de todas essas coisas que temos aqui, para escrever isso de uma maneira menos cobrável. Dependendo da experiência que a gente tem e o nível que a gente está concordando meio discutir com o nosso inimigo o que está acontecendo, a gente vai precisar ajustar o nível de justificativa que a gente vai dar. Então, nesse momento que estamos ainda demonstrando coisas bem básicas de conjuntos, faz sentido dar um pouco mais de informação do que a gente está fazendo. Quando a gente vai aumentar um pouco a maturidade e o nível, não faz sentido ficar justificando essa coisa aqui, por exemplo. Vai ser considerada automática. Mas se você está trabalhando nesse nível, desse teorema que nem aparece mais aqui, é óbvio que você precisa dar esses detalhes. Então, essa primeira linha eu não preciso justificar, eu consigo executar essa linha por quê? O que me permite executar essa linha? O alvo era uma coisa que começou assim. Eu tenho uma grande briga com muitos colegas meus, talvez vocês já sabem disso, mas uma das brigas mais inocentes que eu tenho é que é enfatizado muitas vezes para um aluno de matemática, você não pode supor teu próprio alvo. Certo? Acho que vocês já escutaram isso umas vezes. Não, a briga é muito mais grande, você não pode supor nada, exceto se está no lado esquerdo de uma aplicação. Tipo, você não tem a desculpa de falar, mas espera aí, eu supus uma coisa, espera aí, essa não era meu alvo. Era uma outra coisa que talvez vai implicar o meu alvo de uma forma direta e seria conveniente. Não é proibido apenas supor teu próprio alvo. Você não pode supor absolutamente nada, exceto se você está atacando uma aplicação. E nesse caso, a única coisa que você tem o direito de supor é essa que está no lado esquerdo. Certo? Não pensem que é proibido supor algo. Pensem que existe só um caso onde você pode supor uma específica coisa e é esse aqui. Ficou claro isso? Ok. Não quero ver alguma vez a justificativa de, mas isso não foi meu alvo. Tipo, por isso eu supus essa coisa. Eu posso? Não. Ok? Então, isso está de boas por causa dessa coisa aqui. O que me permite solicitar um membro aqui dentro? O alvo, novamente, tem essa forma. Para todo tem essa forma, certo? Opa. Para todo blá, blá, blá. Então, já que meu alvo é isso, eu tenho o direito de compilar essa coisa. Pensem, não quero abrir essa discussão agora, pensem sobre o seguinte. Em geral, se eu quero solicitar membros de um conjunto, eu preciso saber que ele é habitado. Okay? Aqui, eu não estou roubando, fingindo que eu sei que é habitado. Eu não sei que é habitado. Okay? Só que a resposta está aqui. Meu trabalho é fazer algo para qualquer membro dele. Então, vamos pegar um suposto membro dele. Agora, se isso aqui existe, eu já ganhei o jogo porque não tenho nada para fazer. Ok? Pensa um pouco nisso, não quero abrir essa discussão aqui. A gente já teve uma pequena conversa sobre isso e podemos levar isso para o Julip. Isso deveria ser claro até agora. Aqui, o que me permite pegar um C nessa interseção aqui?
Qual? A primeira linha, sim. Aqui, então, a justificativa é que esse carinha aqui é habitado. Se eu escrever aqui uma outra maneira de discutir isso, de justificar isso, se eu escrever aqui hipótese, é porque só tem uma hipótese até agora. A hipótese significaria uma coisa que supôs lá. Então, a hipótese aqui seria suficientemente claro. Na dúvida, bote essa coisa aqui, certo? Agora, o que me permite inferir isso? Cuidado aqui, porque aqui sempre tem uma resposta errada. Definição da interseção. É a resposta errada que estou esperando aqui. E isso briga outra que eu preciso terceirizar para esses professores. Não é. A definição não está dizendo nada sobre meu C, meu A caligráfico, meu B caligráfico. A definição da interseção significa o que a interseção significa. Isso não é o dado que estou usando aqui. O dado que estou usando aqui é o fato que o C pertence nessa interseção. Claro que para aproveitar esse fato eu preciso saber o que significa interseção nesse caso, qualquer conceito que está aparecendo aqui nesse dado. Mas tecnicamente o que estou usando aqui, estou usando essa coisa aqui, certo? Então aqui poderia falar isso 1 e falar pela 1, ou poderia falar pela, alternativamente poderia falar pela escolha de C. Lembramos, espero, o que significa essa frase? Significa, vá lá ver como que foi escolhido o C, e ele foi escolhido para ser especial. E essa propriedade que eu estou citando aqui. No final das contas, preciso achar uma maneira aqui para citar essa proposição. É a partir dessa proposição que eu estou inferindo isso. A partir de uma definição assim geral, eu não consigo inferir nada. Ok? Bem, e aqui, o que aconteceu aqui é que eu ataquei o existencial, certo? Escolhendo uma testemunha, e a testemunha vai ser aparentemente esse cara aqui. Certo? E aqui, o que eu utilizei mesmo? A gente não vai escrever isso, estou escrevendo isso assim para enfatizar. Aplicando o para todo, blá blá, no C pertencente ao A. Aqui era para todo A. Não é assim? Caligráfico, blá blá blá. Eu apliquei isso no C e eu ganhei o que é? Eu ganhei essa coisa que estava aqui dentro. Ok? Bem, mas a demonstração é a coisa que escrevi apenas lá, certo? Justificativas vamos variar dependendo do nível que queremos variar justificativas. E de jeito nenhum os dados e atualizações e algo e tudo mais vão fazer parte da demonstração. E agora temos uma fila grande de perguntas. E sim, Davi estava já no primeiro fila. Uma coisa bem besta, só para saber se a gente não poderia ter invertido a ordem da segunda, entre a segunda e a terceira. Sim. Mais ainda, se a gente não podia ter suposto, no caso num nível maior de maturidade, se a gente não pudesse ter executado a terceira linha logo de cara no nosso programa. Juntar a terceira com qual? Com a primeira. Com a primeira. Suponha que a interseção de A caligráfica e B caligráfica é habitada e logo seja C, mandamento. Sim, mas ok, eu estou falando trocar essas duas e já juntar essas duas. Faria sentido. Mas se a gente escrever dessa forma, suponha essa coisa habitada e logo seja C, blá blá. Entendemos que toda essa linha tem 2 comandos praticamente. E até ficaram claros. Com um pouco mais maturidade ainda, talvez você se livraria assim se quer isso. Falar seja C aqui. E o que você citaria o quê? Pronto, lá. Se eu começar assim, seja C pertence aqui, o que tem aqui? Interseção B. Eu preciso justificar isso. O que me permite fazer isso? O A está habitado. Pronto. Aí juntei essas duas em uma. A próxima linha é essa rodaria de boas. Sim. Guilherme. Só, você falou, tipo, que a gente fala pela definição de interseção. Onde isso falei tá errado, isso? certo? Não, mas peraí. Cuidado, isso não foi aqui, certo? Isso. Não foi aqui. É pela escolha C, que é o que a gente Sim, usa para explicar. Eu não sei se vai ter algum caso que
a gente precise explicar exatamente, em vez de pela escolha de C, eu escrevi como pela definição da interseção aplicada ao C. Seria melhor? Não, peraí, não aplicada ao C, certo? Tecnicamente, a definição de interseção foi aplicada em quê? No A e no B, porque a interseção está esperando o quê? Está esperando dois conjuntos para ela acabar de significar algo. E a gente definiu isso dando três coisas aqui. Uma coisa pertence nessa coisa toda. Então, em vez de falar pela definição de blá blá, a ideia é que tanto você quanto o inimigo que estão brigando sobre essa velocidade dessa coisa aqui, vocês sabem todas as definições. Então, se o cara vai te perguntar lá, o que você está usando aqui? A resposta que você quer dar para ele é, estou usando a proposição que o C pertence na interseção de A e B. Não faz sentido falar, estou usando a definição disso. Você está usando esse dado. Esse é o dado que você está usando aqui. Obviamente, para até discutir, duvidar, demonstrar qualquer coisa sobre essas coisas lá, tanto você quanto o inimigo conhecem as definições, certo? Então, as definições, obviamente, fazem parte. Se a gente acabar falando, segue pela definição, todo o teorema ia ser essa demonstração, certo? O resultado segue pelas definições. Faz sentido? Ok. Tem mais... Sim, Isaac. No julgamento do A, nos dados lá, que ficou em interrogação. Onde que é? Como? Pera. O julgamento do A, o tipo do A. Cuidado, não gostei da frase julgamento. O tipo do A, tá falando? Ah, sim, eu dei uma... Não, tu quer responder nisso? Quer? É isso? Ou é dúvida sobre isso? Eu vou deixar essa coisa para todo mundo pensar, não quero ver uma resposta assim, não, vai ser spoiler. Se você tem uma dúvida sobre isso, que a dúvida não é da forma... A resposta é essa? Pode perguntar, mas aqui o que eu falei é quais são os tipos praticamente que podemos inferir, que são implícitos aqui, e qual o tipo desse que é implícito aqui. Essa foi a minha pergunta. Mas se a pergunta foi clara, leva a discussão para... Tu queria dar uma resposta nisso, se entende bem, né? Ou não? Sim. Não quero ninguém dar uma resposta assim ao vivo, quero todo mundo pensar nisso. Para a gente praticar um pouco a ideia de inferência. A pergunta é quais são os tipos aqui que podemos inferir. Eu não quero ouvir uma resposta agora sobre isso, eu quero todo mundo pensar nisso. Inferir os tipos, ok? Porque, como eu falei, toda vez que a gente vai escrever coisa set, vocês podem trabalhar de duas maneiras. A maneira suja é, ok, set, tudo é set. Isso seria a maneira Python, vamos dizer assim, ou qualquer linguagem dinâmica, de tipos dinâmicos. Se você está trabalhando de uma maneira com tipos estáticos, que seria mais cuidadosa, a ideia é que você entende qual tipo é. Esse não é um tipo. Tecnicamente, qual a tipagem de set? Vamos lembrar, o set não é type, ok? Pois é, o set aplicado num type, ele vira um tipo. E por isso tem o set de inteiros, set de pessoas, set blá blá, porque inteiros é um tipo, pessoa é um tipo. Então, set de inteiros é um tipo. Set de pessoas é um tipo. Set sozinho está esperando falar o quê? De qual tipo? Eu vou ser um set. Ok? Bem, tem outras dúvidas aqui? Ok, pronto. Tem? Quem? Sim. Só sobre a forma como você está falando hoje em dia, aplicando para todo, em sequência àquela grifada. O caligráfico? Caligráfico. É bem feio para ser caligráfico, mas sim. Okay? Porque eu me lembro do seu falado, o seu tempo de falar sobre aplicar o elemento na função. Não, nunca. Não. Eu briguei contra isso, tá? A gente aplica funções nos seus membros. Essa você vai visualizar como função. Eu estou aplicando essa coisa no seu argumento. Eu estou aplicando a f no x. E não o contrário, ok? A f é a coisa que eu aplico no argumento. Ok. Eu posso apagar essa coisa? Ok. Esse tipo de resoluções que precisam ser feitas estão acontecendo nas aulas de monitoria. Faria sentido frequentar lá para pegar uns exemplos a mais. E a ideia é todos esses exercícios que estou botando lá, que tem um bocado, pelo menos tentar umas. Porque, por enquanto, a grandíssima maioria aqui não tem tentado nenhuma, compartilhado nenhuma, e vai se ferrar, continuando assim, com certeza. Continuamos agora. Quero introduzir um novo tipo. Se vocês pensaram que a gente vai ficar 1 milhão de anos só trabalhando com conjuntos, se enganaram. A ideia é ver mais uns tipos que têm um jeito assim de coleção também. E o primeiro tipo que quero destacar aqui seria de tuplas.
E para começar, eu vou começar com o tipo de 2 tuplas. E eu preciso fazer a mesma coisa que eu falei nos conjuntos. Eu quero uma guia que eu possa usar uma ferramenta de caixa preta para as tuplas. Eu quero deixar claro o que significa que 2 tuplas são iguais, da mesma maneira que deixei claro o que significa que 2 conjuntos são iguais. Eu quero deixar claro qual a interface de tuplas, da mesma maneira que a gente sabe qual a interface de conjuntos. Ou seja, se eu tenho um conjunto, eu quero saber, é importante para os fundamentos essa pergunta. Vocês perceberam que o conjunto, eu não falei o que é um conjunto. Não me importa, eu não quero saber se um conjunto é uma fruta, sei lá o que é, uma pessoa. Não me importa nunca sobre o que é um conjunto. O que me importa é o que eu posso fazer com ele. Como posso usar essa coisa, como ele comporta, certo? Com o mundo dos outros, todos os objetos matemáticos que eu tenho. Então, nesse sentido, eu falei que um conjunto é algo que responde nessa pergunta, mas qual a natureza dele? Eu não entrei nesse sentido. Nesse sentido, posso falar que meu tipo é abstrato o suficiente para não me enganar e acabar fazendo perguntas bobas, que não seriam essenciais para meus propósitos. Então, para as tuplas, eu vou precisar fazer a mesma coisa. Eu preciso falar qual seria a interface delas. O que eu posso fazer se tem uma tupla? 2 tuplas. Por enquanto, quando eu falo tupla, vai ser sempre 2 tuplas. A maneira de caixa preta para visualizar uma tupla, que eu vou ter aqui, vai ser uma tupla. Tem várias maneiras, vocês vão escolher a favorita. Eu posso pensar que ela tem 2 cabinhos aqui, que eu posso olhar o que está saindo aqui, e vai sair aqui um objetinho A e um objetinho B, sem ter, eu espero que isso é óbvio, pela experiência de conjuntos também, sem ter a chance de olhar agora, ver A, e olhar depois e ver outro objeto saindo do mesmo cabo. Certo? A ideia é que, se você olhar uma vez, a resposta vai ser essa. Alternativamente, posso pensar que uma coisa aqui que tem 2 botões, certo? O botão, sei lá, 1 e o botão 2, o botão L e R, de left to right. E a ideia é que, assim que eu aperto aqui, uma coisa vai sair um objeto. Novamente, com a ideia de, se eu apertar o mesmo botão 2 vezes, 3, vai sair aqui o mesmo objeto e a mesma coisa aqui. Escolhem qualquer caixa preta vocês preferem aqui. E se eu quero trabalhar de uma maneira bem tipada, tanto como nos conjuntos, a ideia era que falar, ok, estou falando de set de alfa, certo? Esse seria um type. Se eu tenho que o alfa é um type, eu tenho que o set de alfa é um type, certo? Nesse sentido também, as tuplas, que eu vou chamar por enquanto de pair, ok? O que vocês imaginam que seria o tipo, quero ver mãos aqui, não quero ninguém gritar, o tipo de pair? Espero que eles são convencidos que sozinho não vai ser um tipo já. Tem 2 mãos só, vamos passar um pouco mais. 3, 4, 5. Carlos? Alfa? E nada mais? Isso significa que pair já é um parzinho dessas coisas, mas na verdade, no mesmo sentido que o set, sozinho não foi um conjunto, certo? Estou falando do próprio set que construiu os tipos. Então, nesse caso, o pair aqui seria limitante demais se eu pensar assim. Vamos lá, uma resposta assim um pouco melhor, mas ainda falta, seria falar, ok, recebendo 2 tipos, ele vira um tipo. Então, nesse caso, eu teria quais tipos? O pair de... Aqui parece que você vai dar o mesmo tipo nos mesmos lugares, certo? Então, praticamente, você precisaria um tipo e você viraria type. E você pode considerar que você faz sentido, seria útil um tipo desses, onde pega parzinhos de pessoas, parzinhos de inteiros, parzinhos de blá blá, mas não faz sentido nenhum impor essa limitação para os componentes de um par e não deixar eles mais livres. Falar, ok, pode ser para qualquer tipo, se você me dar um tipo alfa, um tipo beta, eu consigo entender o tipo dos parzinhos, onde o primeiro mora no alfa e o segundo mora no beta. Nesse caso, vamos ter um tipo diferente, pair, vamos dizer assim, de inteiro, string, ok, obrigado. Mas também vamos ter, não vamos proibir isso, um tipo de pessoa, ok? E talvez pareça meio bobo aqui, porque meio que eu tenho considerado na notação que temos, que entendemos os tipos sempre, porque eu estou usando essa coisa desde o início.
Essa coisa praticamente parece ser o próprio pair. Então, nesse sentido, se eu quero desenhar umas coisas aqui, faria sentido rotular isso com dois tipos, que poderia ser alfa e beta. Se vocês preferem pensar em conjunto, eu usaria A maiúsculo e B maiúsculo. E aqui também seria, olha, apertando aqui, eu garanto que vai sair um alfazinho. Apertando aqui o botão, vai sair um betazinho para lá. E isso vai ser a única interface que eu vou ter para uma tupla. Então, se eu tenho uma tupla, eu posso fazer duas perguntas exatamente para essa tupla. E essas perguntas são: qual é teu primeiro componente? Eu não quero falar membro. Eu não vou usar, talvez eu vou, assim, sem pensar, às vezes vou fazer isso. Mas eu não quero usar a palavra membro para tuplas para enfatizar que essa coisa aqui, se eu tenho que ter uma tupla de qualquer tipo, não importa, essa coisa aqui é o que é? Que tipo de coisa é? Não uma prop. Seria, para ser essa coisa um prop, eu preciso que eu tenha que tipo de coisa? Se essa coisa é para ser uma prop, se essa é para ser uma prop, o T deveria ser o quê? Um conjunto, certo? Agora o T é outro tipo de coisa. Então, ele sequer tem essa interface de dar um objeto e perguntar para ele se pertence ou não. Não existe essa interface. É como se você está chamando um método, sei lá, um objeto que esse objeto nunca tem, a classe dele não tem esse método. Okay? Não vai funcionar isso. É type error, sim. Eu perguntei que seria o X pertence ao P, é type error. Não uma proposição que é falsa, cuidado, é type error. Sequer é enunciável essa coisa. Sim, Guilherme. Essa parte que você falou que o par recebe alfa e beta e vira um type. Eu estava tentando compreender, não faria mais sentido a gente falar que ele recebe dois types e ele vira um type? Espera aí, aqui sim, você tem razão total. Obrigado. Aqui buguei, obrigado, Guilherme. Aqui seria, pega um type e mais um type. Ok, obrigado. E vira um type. Eu queria brigar agora com o N-1 de alunos que não falaram isso, mas vamos dizer que todo mundo percebeu isso, Guilherme apenas tinha a ideia de compartilhar a briga. Sim, obrigado, Cauê. E no mesmo sentido, não sei, eu acho que escrevi aqui também a bobagem de set vai de alfa para type. Se eu escrevi isso, está errado também, o set vai pegar um type, pegar type, ok? Sim. Quando eu com o type error que o senhor citou sobre a proposição agora há pouco, e se no caso for um par de duas proposições? Peraí, não. Tá, faz sentido considerar. Peraí, nesse caso, continua type error, certo? Porque a única coisa, se eu quero ver essa coisa aqui eu preciso ter um set ainda mais de alfa, e aqui preciso ter uma coisa tipo alfa. Mesmo se eu não penso na maneira bem tipada, assim, cuidadosamente tipada, pelo menos aqui preciso ver um set e aqui preciso ver um objeto qualquer, certo? E isso não vai ser um set, mesmo se você tem certo. Mas a gente não vai mexer, é legal quando isso acontece, mas a gente não vai mexer aqui o mundo dos tipos que a gente está construindo com as proposições. Pode pensar que as proposições têm uma característica meio estranha. A verdade é que podemos codificar proposições para ser certos tipos. E isso acontece quando uns de vocês assim trabalharam um pouco no Lean. Mas não precisamos fazer isso e talvez não temos tempo para ver os detalhes para essa abordagem. Quem trabalhou com Lean percebeu, sei lá, que nos dados, o que a gente está escrevendo, essa coisa que a gente demonstrou agora, tinha uns certos dados que agora eu não lembro, era, sei lá, o A pertence ao... Não lembro o que era, o A caligráfico, sei lá. Temos vários dados aqui. Para todo o X, talvez no A. O X é legal. Não sei, temos vários dados. E aqui também tem umas outras coisas. O A, o Azinho, sei lá. O A é um set de alfa. Estou abrindo aqui um parêntese, ok? Para dar um detalhe que quem vai mexer um pouco com Proof Assistant talvez vai achar algo estranho. Costumo dizer que nos meus dados, que tipo de coisa você tem? Tá, vou abrir esse parêntese, vamos lá. É culpa de Cauê. Quais são os tipos de cada coisa que entra nos dados? É uma proposição, certo? Ok, só que essa coisa não é uma proposição. Essa aqui. Isso aqui é um objeto junto com sua tipagem, ok?
tecnicamente não são proposições essas coisas que tenho, são só certos objetinhos, termos de certos tipos. E a ideia é, poderia falar, ok, aqui tem uma provinha, uma demonstraçãozinha uma evidência desse, e aqui tem uma evidência desse, e agora parece muito mais consistente que todos os meus dados são apenas objetinhos de certa coisa. O A é um objetinho do tipo de CDA, o E posso pensar que é uma demonstração, uma evidência dessa proposição, o F, que está nas minhas mãos, é uma evidência, uma demonstração dessa coisa. Então, no final das contas, os meus dados todos são objetos tipados, são certos tipos. Eu vou fechar a parêntese aqui, para quem ficou muito confuso, podem esquecer isso, pensar em dados, eu tenho proposições e também certos objetos. Okay? Mas, para ficar assim mais consistente nessa abordagem, faz sentido visualizar assim, é quando você fala lá, eu vou aplicar essa coisa aqui, nessa coisa aqui, vamos pegar, sei lá, tem o Azinho, no A, praticamente você está aplicando o que? O F, não é? Você pode notar isso assim se você prefere, mas praticamente você está aplicando essa coisinha, que parece função, nesse argumento, e isso vai te dar, esse vai ser uma evidência de quê? De, não X? Ah, legal. Ok? E por aí vai. Bem, fecho essa parêntese. E outras dúvidas agora? Antes de continuar um pouco nas tuplas? Não, nada? Ok. Então, eu já sei, se isso faz sentido, eu já sei como eu posso definir uma tupla. Então, se eu quero definir um conjunto, para lembrar, fazer esse paralelismo, eu tenho direito a falar o seguinte, ou seja, o conjunto definido pela, e aqui eu preciso falar, para determinar o meu conjunto, o que é? Sim, eu vou falar o X pertence a, o que isso significa? Praticamente, eu estou falando como que ele vai responder em todas as possíveis perguntas que alguém pode fazer para esse conjunto. Quais perguntas ele pode fazer aqui para um conjunto? Quantas? Ok, entendi por que uma, porque só tem um pertence, certo? Mas não, tantas quantas o tipo de alfa tem. Se eu estou nos inteiros, para cada inteiro eu tenho uma pergunta que posso fazer para um conjunto. Certo? Posso perguntar, o 3 pertence? Eu preciso saber como vai responder. O menos 3 pertence? Eu preciso saber como responder. Agora, então, mas aqui, como que eu consigo fazer isso numa linha só? Aqui tem um implícito para qualquer x do tipo alfazinho, essa coisa significa essa. E acabei de responder em toda a quantidade de perguntas que são possíveis para o meu conjunto. Ok? Faz sentido? Ok. Nas tuplas agora, eu vou ter que ter o direito para definir uma tupla, similarmente, meu dever é fazer o que é? Ou seja, até a tupla. E agora eu deixei o conjunto aqui meio sujo, estou deixando a tupla também suja, mas a ideia é que esse conjunto, você se imagina que é de tipo alfazinho, e essa é tupla de tipo alfazinho ou vitazinho. A tupla definida. E agora o que eu vou fazer? Definir um pertence, né? Pertence, nunca vou falar aqui, é typeror, cuidado, Ian. Acho que, tipo, se ficar implícito para todo S, não, ST é nome ruim, é U e V, A e B. Todo A e B, aí você tem uma notação tuplinha AB. Não. Eu estou entendendo o que você está falando, mas parece que na tua cabeça eu tenho uma quantidade de perguntas que eu vou fazer para a tupla. Cuidado, aqui eu tenho quantas perguntas posso fazer para o conjunto? Tantas quantas o tipo. Aqui, quantas perguntas posso fazer para esse tipo? 2 só. Quais são essas perguntas? Qual é o teu membro esquerdo? Membro entre aspas. Eu já falei que eu vou errar aqui. Qual é o teu componente direito? Pronto. Essas operações são chamadas projeções. E temos um bocado de notação e nomes para elas. A gente vai usar todas, sim, para confundir menos. Sim, Antônio? Um segundo. Vamos lá. Então, definido pelas, ok? E aqui essas pelas, preciso falar qual vai ser a projeção. Ok, vamos lá. Dar nomes para projeções. Eu vou escrever aqui um bocado de... Ok, vamos lá.
posição 0, posição 1. Outra maneira seria, também acontece bastante, P0, P1. Infelizmente, P1, P2 também. Ou isso que acontece em várias linguagens de programação também, que não conseguem decidir se vão começar de 0 ou de 1. Essa aqui é bastante legal porque não tem tanta confusão. Out, left e out, right é a ideia. O que está saindo pela esquerda de você e o que está saindo pela direita de você. Essas são usadas bastante em programação funcional. First and second, a ideia qual é o primeiro, qual é o segundo. Pontinho 1, pontinho 2 e até mais pontinho no meio 1, pontinho no meio 2 e já cansei. A ideia é que podemos usar essas, ok? Não faz sentido na mesma discussão começar a misturar e falar out, left, first e P0 de uma coisa. Não faz sentido nenhum. Todas essas coisas aqui que eu escrevi na coluna esquerda tem tipo, pega um parzinho de alfavita e retorna um alfa. E todas essas coisas que eu escrevi aqui, que é a mesma, são notações diferentes, mas é a mesma coisa, pega um parzinho e retorna um vitazinho. E vocês estão percebendo já que eu estou confundindo essa coisa com essa coisa. E a ideia é confundir essas duas coisas por enquanto, realmente assim. Então, não terminei aqui, definindo apenas. Então, a coisa que eu estou definindo, preciso deixar claro como que ela vai responder nas suas duas perguntas que são possíveis de fazer. Então, preciso falar, olha, o out left dessa coisa vai ser isso. E o out right dessa coisa vai ser essa coisa aqui. Que tipo de coisa precisa ser isso? Como? Peraí, estou falando qual tipo de coisa eu vou precisar escrever aqui nos 3 pontinhos. Ok, mas eu sou Python, me respeitem. Ok. Um alfa. E que tipo de coisa precisa ser isso? Um vita, ok? Então, assim que eu vou falar, seja até uma tupla tal que o out left de t é 3, certo? Tem um robô aqui, 3, e o out right de t é high. Qual o tipo dessa tupla? Não é para? Cross string, ok. Faz sentido? Ok, precisamos de uma notação para fazer isso. A notação que vamos ter isso seria denotar com... Aqui também podemos usar parênteses ou essas coisinhas aqui, que não sei o nome delas. A ideia é que aqui tem 2 buraquinhos. E isso vai pegar um alfazinho e um vitazinho. E vai retornar, agora vai ficar feio. Estou pedindo já desculpa. Vai pegar uma alfazinho, um vitazinho, vai virar o que é? Vai virar um pair alfa-vita. Ignorem um pouco essa confusão aqui, se conseguirem, e vamos deixar essa um pouco para lá. E talvez pouco mais para frente vamos voltar para perceber o que está acontecendo. Espero que é claro que se eu escrever isso... Não, 2, 3... Aí. Qual é o tipo dessa coisa toda? É um parzinho de int string, uma tupla de int string. E qual tupla é? É aquela que responde assim, ok? Faz sentido isso? Ok. E eu quero escrever 2 equações aqui. E se alguém não pensar, se alguém não pensar muito, podem acabar parecendo completamente triviais e bobas, mas não são tanto, e a gente vai voltar para discutir elas. Se eu pegar isso, supondo que tudo que escrevi aqui faz sentido, ou seja, eu não tenho type error. Supondo que tudo que escrevi aqui compila, a pergunta é o que eu posso afirmar sobre o projeto e não quero ver resposta gritando, quero ver mãos. E cada um, se puder, escrever o que acha que faz sentido botar aqui. Ok? Essa é uma
pergunta e seria bom ver isso. Pensem nisso. E a outra pergunta seria, isso talvez também vai ser trivial, mas enfim. O que seria isso? O que seria isso? Ok, eu quero todo mundo aqui ter 1, 2, 3 respostas possíveis para dar. Escreva num papel, só para assim, para ter a ideia que vocês pensaram nisso, certo? Deram uma resposta, depois comparar se faz sentido. Mãos. Para a primeira. Na verdade, vamos lá. Essa aqui deve ser a coisa mais fácil que existe. Quero ver mãos aqui. Não, galera, se tem 3 mãos para essa pergunta, vamos terminar o semestre já. Tem poucas mãos mesmo. Márcio? Ok. Estou projetando a primeira projeção, certo? À esquerda, da tupla que foi construída recebendo x como parte primeira e y como parte esquerda. Estou projetando pela esquerda. A resposta é x. É preocupante que eu só tenha 5 mãos para essa pergunta. Eu não vou perguntar aqui. Agora vou perguntar só para contar as mãos. Quantas mãos tem aqui? Ok, ok. Beleza, não vou perguntar. Aqui é um pouco mais interessante a pergunta. Eu quero ver mãos aqui. Mãos, mais mãos. Sim, é Tomás, né? Ou não? Isso. Sim. Qual seria aqui? Seria o objeto do tipo T que está na posição 0. Um segundo, cuidado. Você falou do tipo T. Aqui, vamos tentar inferir um pouco quais são as tipagens de todas essas coisas. Pela posição do T, ele é um argumento de π0. Faz sentido isso? O π0 está sendo aplicado no T aqui. Só se você prefere parênteses, você deveria escrever assim, mas temos um preconceito aqui, espero nos parênteses. Aí, o T é um argumento do π0. O π0, que é toda essa coisa aqui, apenas uma anotação dele. Acabei apagando isso. Quais são o tipo do π0 que é? A pergunta para todos. Pega uma parzinho de alfa-vita e retorna o quê? Um alfa. E o tipo dessa coisa aqui, que tem tantas notações também, pega um parzinho novamente de alfa-vita e essa vez retorna um vita. Ok? A partir disso, certo? Porque parece o π0. E o fato que eu escrevi o T como argumento do π0, qual seria o tipo do T aqui? Seria o quê? Seria uma tupla, certo? De, vamos dizer, alfa cruz vita. Certo? Isso significa que o π0 aqui é realmente de alfa cruz vita para a ajuda alfa. Certo? Então o T deve ser isso. Agora eu vou perguntar de novo qual deveria ser a parte que eu vou escrever aqui. Eu não escutei praticamente o que ele falou, só escutei que você chamou o T de tipo, aí por isso fiz essa coisa. O T não é um tipo, o T é um membro do tipo alfazinho vita. Talvez o T, por exemplo, pode ser o 3 high, por exemplo. Ou pode ser um outro tipo de alfa-vita. Eu tinha falado que seria o objeto tipo T que está na posição 0. Mas espera aí, a pergunta é o que eu vou escrever aqui, certo? Eu acho que você está tentando responder sobre o que significa isso, ou estou errado? É isso mesmo. Certo? Eu quero algo que encaixa aqui. É meio, talvez, doido. Vamos lá, mais mãos. Sim, Ângelo. Antônio, sim. T. Como? T, ok. Vamos ver se isso faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um T, certo? Que supostamente é para ser um tuplinha de alfa-vita. E eu faço o que para ele? Eu extraio... Tá certo? Ok. Extraio a parte esquerda dele. Extraio a parte direita dele e depois faço o quê? Eu pego essa parte esquerda e essa parte direita e boto elas numa tuplinha. A esquerda na esquerda e a direita na direita. Em qual tuplinha eu acabei chegando? No T. Espero que faz sentido isso. Ok? Alguma briga aqui? Mesma coisa. Fala. Mesma coisa. Dúvida, briga, sim. Se invertesse, ia funcionar geralmente com um duplo inverso?
Um segundo. Faz sentido, a gente sabe sobre os conjuntos, esperam que esse conjunto aqui é igual a esse conjunto aqui. Temos igualdade porque não é, o padre falou, a gente definiu o que significa igualdade aqui a partir da única interface que temos. Então, afirmar que essas coisas são iguais significa que em qualquer pergunta possível que eu possa fazer para cada um deles, elas vão comportar do mesmo jeito. Lembro para vocês, não temos direito de olhar na caixa preta, por isso é chamada preta, pintada toda preta. Okay? Não posso ver se ela vai demorar muito para responder, não posso ver nada disso, okay? Nem se ficou quente, nada. As únicas perguntas que posso fazer aqui é dar inteiros, pelo jeito, são conjuntos de inteiros, e ver se pertence ou não. E essa vai responder não, ela vai ter uma proposição que vai ser falsa no final das contas, sobre qualquer inteiro, 7 ou 1 e 2 exatamente, e essa também. Por isso que são iguais os conjuntos. Lembramos que isso significa para todo x inteiro, x pertence ao A ou a S, se somente se x pertence ao B. Essa é demonstrável e por isso temos essa igualdade. Pela mesma ideia, por isso voltei para os conjuntos, supondo que a gente estudou por conjuntos aqui, eu posso ver agora que, na verdade, essa coisa aqui é diferente que essa coisa aqui. E quero tomar muito cuidado para ver por que esse é o caso. Não é assim por motivos doidos, é novamente, para afirmar que são diferentes, basta eu achar uma coisa da interface que essas tuplas têm, uma pergunta que eu posso fazer para elas, e observar uma resposta diferente. Se eu quero demonstrar isso, tenho 2 demonstrações diferentes que eu posso pensar aqui. Cada uma vai escolher uma testemunha. Qual seria uma maneira de demonstrar isso? Por que esses 2 objetos são distintos? Como é? Qual pergunta que você vai... Gustavo, você que abriu esse assunto. Qual pergunta você vai perguntar? A mesma pergunta, certo? Nos 2, para observar um comportamento diferente. O outleft, ok. Ele poderia ter escolhido o outright também, não importa, ele precisa escolher uma pergunta especificamente, e ele vai falar, ok, vou fazer a mesma pergunta nesse carinha aqui, e a mesma pergunta nesse carinha aqui, e eu vou comparar como que eles responderam. A resposta do primeiro foi 1, a resposta do segundo foi 2. E agora, para afirmar que essas duplas são distintas, eu preciso saber o quê? Que 1 é diferente de 2. Isso não é tão bobo como parece. Eu vou voltar nesse ponto daqui... Na verdade, vou falar agora. Isso significa que para comparar igualdade duplas, pressuponha que eu sei o que significa igualdade nos componentes que elas têm. Certo? Espero que faz sentido isso. Toda essa coisa que eu fiz aqui foi até perguntável. Por quê? Porque, por acaso, essas duplas são desse mundo aqui. São habitantes desse tipo aqui. Poderia ser até pior se eu tivesse essa pergunta aqui, hi. Cuidado, a pergunta é se essas coisas são iguais ou diferentes. Eu quero ver mãos e cada uma, se puder assim, escrever um papel também o que acha que é a resposta certa. Hi, Minha pergunta é essa aqui. Se essas 2 duplas são iguais, eu quero ver mãos com respostas, mas cada um deixar claro, escrevendo um papel, se quiser, qual a resposta que acha. Se são iguais ou não. Vou fazer uma enquete, tá? A pergunta é sobre essas 2 duplas. Esse é o inteiro, é 1 e o string high. Quem acha que são iguais? Ninguém acha que são iguais. Ok, então essa coisa aqui recebeu 0 votos, impressionante, talvez. Ninguém acha que são iguais, ok? Ok. Quem acha que são distintas? Quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Deca, já é o número demais para português, é Deca, mas Vodeka, ok. Tem 12, achando que são iguais, e o resto é n-12. E agora, uma grande parte dos n-12 estão dormindo, eu sei disso, e não querem opinar. Quero saber se tem alguma outra pessoa que tem uma opinião forte aqui dentro. Tem, Ana, tem 3, PD.
É Ângelo, não é? O que tu acha no caso aqui? Não, acho que não é nenhum dos dois, porque deve nem compilar. Pois é, ok, espero que o resto... Aqui tem type error. Tanto essa pergunta quanto... não faz sentido você quer perguntar se são iguais ou distintos. Tem um type error aqui, porque para comparar com igualdade, os dois tipos na esquerda e na direita devem ser o mesmo tipo. Ok? E aqui essa coisa de tipo... Vamos ver isso? Desse tipo aqui. Essa coisa aqui é de tipo string int. Então, sequer é perguntável essa coisa, sequer vai compilar, ok? Cuidado, esse é diferente de falar que são, afirmar que são distintos ou desiguais, sei lá como é. Seria errado afirmar isso, porque isso significa que você considera eles do mesmo tipo e que eles não satisfazem igualdade. Não, no caso são tipos completamente diferentes. Sim, Márcio? Peraí, ok. Márcio aqui agora falou umas coisas bem confusas, pelo menos eu achei confusas, de adaptar a interface. Eu quero voltar nesse assunto talvez hoje, vamos ver. Não hoje, talvez na próxima. Ou talvez vamos fechar a aula daqui a pouco a partir disso. Eu vou roubar poucos minutos, porque a ideia é roubando poucos minutos sempre. Vamos precisar repor menos aulas, porque a gente perdeu muitas. Mas vamos lá ver aqui, espero que concordamos que essa coisa então tem um type error. E só para enfatizar essa perguntinha que fiz, se eu quero comparar esses caras aqui e esses caras aqui sobre igualdade, a ideia é que são o quê? São diferentes, então distintos. E agora eu não tenho mais tanta liberdade para escolher qualquer pergunta posso fazer para mostrar que são distintos. Qual é a pergunta que posso fazer? Agora, por exemplo, se for o contrário, se for 1 e 2... Não, eu estou aqui ainda, você não vai roubar essa pergunta minha. Eu perguntei algo. Qual é uma pergunta aqui que mostra que eles são distintos? Alt left. Se eu perguntar outright, eu vou ver o mesmo comportamento, certo? Mas cuidado para eles serem iguais, eu preciso responder na mesma forma para qualquer resposta que posso fazer. Então, se alguém escolher aqui comparar a partir do outright, ele vai observar exatamente o mesmo comportamento. Aqui vai sair 2 e aqui vai sair 2. E 2 é igual a 2. Isso não significa que são iguais. Tente outra pergunta. Existe uma pergunta que diferencia o comportamento das duas, e essa, nesse caso aqui, seria out left. Estou mostrando esse exemplo aqui porque, na minha primeira pergunta, tanto o out left quanto o outright estava dando coisas erradas. Ok. Eu tenho mais umas perguntas antes de consultar perguntas de vocês. O que seria essa coisa aqui? Podemos gritar agora sem mãos, não temos tempo para mãos. Type error, ok? Não se enganem pensando que é isso. Às vezes a gente fala é um membro, eu não quero falar isso, certo? Vamos evitar isso muito. É um dos componentes de 1 e 2 e tudo mais, mas essa pergunta sequer é perguntável, certo? Isso é type error. Ok, Cauê, você tem uma dúvida? Tem aqui. A minha dúvida era, por exemplo, se a gente tiver alt left 1, 2, sendo igual a alt right 2, 1, isso é possível? Isso, se eu entender a maneira que você pensou nisso, vai acabar sendo sempre correto. A ideia é você inverter as duas, certo? E depois pegou o left. Sim. Podemos definir uma, sei lá, swap, ou como vocês preferem, que pega um XY e ela retorna o YX, e nesse caso ela vai ter a propriedade que você queria. Sim, Antônio? Em conjuntos a gente viu que um conjunto pode conter conjuntos. Não conter, não tem correto. Mas pode ser um conjunto de conjuntos. Em duplas também, pode ser uma dupla de duplas. Olha, como você tirou, o que te permitiu pensar em conjuntos de conjuntos? A única coisa que temos sobre esse set, que cria os tipos de conjuntos, é que ele pega um type, certo? E ele retorna um type. Okay? Isso significa que se eu dar para o set, sei lá, o inteiro, essa coisa aqui, que tipo de coisa é? Um type, certo? Então isso significa que ele pode virar argumento para o próprio set. Então, querendo ou não é que há uma peculiaridade que precisamos explicar sobre conjuntos, sei lá o que. Essa coisa, sendo um type, agora posso ver que essa coisa aqui vai ser um type também, e essa coisa aqui também. No mesmo sentido, se eu tenho já, que sei lá, o string cross int é um type, que realmente é um type,
isso significa que eu posso usar isso no próprio construtor de pares. Então, essa coisa aqui, por exemplo, é um type. Certo? É um tipo de pares cujo primeiro componente é que tipo de coisa? Parzinhos de string inteiro. Esse é o segundo componente, que tipo de coisa? Strings. Ok? Bem, sim. Seguindo essa mesma lógica, eu posso ter um conjunto dentro de uma tupla e perguntar se... Sim, claro, você pode ter um... Estou falando de uma coisa disso. Claramente pode, ou também você pode ter o contrário, certo? Estou improvisando aqui, mas enfim. Tudo, esse aqui não é um tipo, né? Qual seria um componente desse tipo aqui? Vamos lá, um desafio. Um habitante aqui, quem seria? Uma coisa pequena, não quero uma coisa infinita, estranha, ok? Como escrever? 3? Não. Aham, sim? Aí uma dupla 3 raios. Ok, muito bem. Isso é um habitante aqui, certo? E aqui é um habitante, seria o quê? Abre tupla. Qual seria o primeiro componente da tupla? Chave. Concordo. Segundo componente? Conjunto? Sim? Vamos lá. Pode botar vazio de cara. Não, mas espera aí, essa resposta sempre vai dar certo ou certo. Quero uma coisa mais interessante. Abre chave de novo. Abre chave de novo. Aham. E uma dupla. 3, Não, 2, sai não. 3, 3. Talvez vai ter mais uma aqui, não sei, ok? E talvez vai ter mais aqui, mas vamos ver que não tem. Pronto. Ok, tá bom? Entendemos que toda essa coisa faz sentido? Espero que não é tão estranho compor essas coisas dessa maneira. Sim? Você fez esse negócio das tuplas, me fez perguntar uma pergunta. O vazio é considerado uma tupla? Não, peraí. Como assim vazio seria uma tupla? A tupla precisa responder duas perguntas. Ela não tem o direito de falar, deixa pra lá, vou responder não. Ela precisa responder na pergunta out left e na out right. Então, nesse sentido, estamos ainda discutindo sobre dois tuplas, ok? Pois é, um segundo. Antes de terminar essa aula, eu vou deixar vocês uma das coisas para pensar é o que eu precisaria fazer se eu quero definir n tuplas para n's, primeiramente, maiores de 2. O que seria uma 3 tupla, uma 4 tupla, uma 5 tupla, por aí vai? Primeira pergunta seria isso. Depois de resolver isso, faz sentido perguntar, peraí, por que o n começar do 2 e não começar do 1? O que seria uma tupla? Ok? E depois de resolver isso na nossa cabeça, a próxima pergunta seria, ok, será que faz sentido falar também de 0 tuplas? Mas a gente não falou de nenhuma n tupla exceto 2 tuplas. É sobre as 2 tuplas, espero que é claro que não deixa permitido uma tupla falar, não vai extrair nada, certo? Ela é obrigada a responder nas duas perguntas. Na primeira, com algo de tipo alfa, e na segunda, ela é obrigada a fornecer um tipo de tipo vita. Não tem opção de não fazer isso. Uma última pergunta, depois vamos fazer o primeiro clicker da disciplina. Sim? Por que a gente não define o pertence das tuplas? Última pergunta. A gente tem o direito de falar, ok, temos tipo primitivo, certo? Ele tem uma interface, mas assim que em computação, também com programação, eu tenho uma interface, um objeto lá que faz coisas, eu posso definir minhas novas coisas, certo? Eu poderia definir isso, eu não quero definir isso por enquanto, pelo menos, para enfatizar que essa coisa não é um conjunto. Eu não quero sobrecarregar isso. Mas você poderia falar, ok, vamos usar um outro epsilon grego, tem 2 epsilons em grego, esse um, esse outro. Você vai, ok, vou definir essa coisa, para pegar aqui, aqui você precisa tomar cuidado com uma tipagem, e aqui pegar uma tupla de alfa cross beta, e aqui você queria ver que essa coisa vai acabar sendo prop. Okay? Cuidado aqui, você vai ter um probleminha com qual seria esse tipo. Se você trabalhar de uma maneira cuidadosa. Se não, é muito mais simples, mas também muito mais inútil trabalhar dessa forma. A gente vai voltar para ver isso, e tem a ver com a pergunta de Márcio, que Essa é a adaptação que eu estava falando. Você definir uma coisa que deixa sem interface. A gente vai discutir isso tudo na próxima aula. Eu não quero concordar com o que tu falou, porque vai dar uma impressão
que dá para fazer isso de uma maneira meio bagunçada ou simples. Não que é algo complicado, mas precisamos entender bem quais são nossos deveres para fazer isso. E para assim identificar se alguém fazer isso de uma forma que não atende essas coisas, está fazendo bobagem, não vai funcionar. Então vamos precisar discutir isso na próxima aula. Agora a pergunta do Plickr, para quem nunca usou Plickr, a ideia é que quem não tem Plickr? Tem 3 pessoas, ok? Tem Anderson, que tem o 2. Alguém tem o 2? Aham. Ok. Quem mais tem? Anderson pegou. Álvaro está aqui? É Álvaro. Sim, está aqui. Ok. Vamos lá. Tem Denis, está aqui? Denis, sim. Tem 11. E quem mais não tem? Acabou? Sim, Guilherme, eu era o 18, está aqui. Então todo mundo tem Plickrs? Ok. Então vou fazer a pergunta aqui. Eu não vou ligar o projetor porque todo mundo está com sono já. A ideia tem se vocês perceberem aqui tem uma letrinha, certo? A pergunta vai ser ABCD. E vocês precisam mostrar isso na orientação certa, dependendo de se vocês acham que a resposta é A, B, C ou D. Então, não botam diagonalmente, porque não vai ler e vocês vão receber falta. Okay? A ideia é isso, estou fazendo para a presença. Vocês não precisam acertar para ganhar a presença, só responder. Ok? É para cima, correto? Como é? É para cima, correto? Para cima? Sim, ela vai ficar em pé. Ou só uma está em pé, certo? Tipo, se for a letra, eu coloco para cima. Sim, exatamente assim. Ok? Vamos ver qual foi a pergunta, porque não lembro. Eu vou falar os nomes de cada um. Assim que vocês escutaram o nome, baixem o Plickr para não atrapalhar na leitura dos outros. Então, aqui, a pergunta é bem simples. Eu tenho um conjunto. Às vezes os Plickrs têm a ver com perguntas que vocês devem saber, como essa agora. Outras é coisas novas ou coisas que eu vou lecionar ainda. Essa pergunta todo mundo precisa acertar, senão considerem que tem um grande problema aqui. Podemos inferir B, C, inferir nenhuma das above e inferir que eu acho que não discutimos isso na aula, mas está nas notas e vocês deveriam saber disso. O que significa isso é que o X não é um subconjunto de Y. Cuidado, é diferente dessa notação, que talvez dá para confundir. Isso significa a mesma coisa com essa coisa aqui. Essas duas coisas, a mesma coisa, mas não significam isso. Isso significa que o X não está contido em Y. Isso significa que o X é um conjunto próprio de Y, ou seja, é subconjunto e não é igual. E essas duas coisas é a mesma. Outra notação para a mesma coisa. Então, A, B, C, D são essas. Votem no A se vocês acham que eu posso inferir a partir dessa informação que o conjunto é um membro do A e também o conjunto está contido no A, B, C e D. Bora votar. Eu vou falar os nomes. Pedro, Carlos, Davi, Anderson. Tirem os dedos. Tayane, Eduardo, Isaac, Song. Tomás, Ângelo, Anderson, Maria, Anderson, Danilo, Frank, Antônio, Gabriela, Ian, Antônio, Cauê, Ellen, Gustavo, Emanuel, Caio, Juliana, Gustavo,
Matheus Álvaro, Guilherme. Tem alguém que não escutou o nome? Denis? Todo mundo escutou o nome? Calma aí, um segundo. Aqui é o momento que eu vou tratar. Ok, temos algo muito preocupante. A resposta certa era essa. Ok. O problema é que tem mais alunos que erraram do que acertaram e essa deveria ser completamente trivial a pergunta. Então levem isso como o primeiro soco, que na primeira prova vão se ferrar se continuar dessa maneira. 852 é não, ok? Até quarta-feira.